Olá, bem-vindo ao canal Minha Opinião, um canal feito para tratar dos problemas da vida cotidiana. Eu sou o pastor Jamel Lopes, eu sou psicólogo clínico, já atuo há 28 anos, então coleciono aí algumas experiências na área e hoje nós vamos dar continuidade ao tema que já estamos abordando sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento da criança. Hoje eu quero falar mais especificamente sobre os transtornos causados pelo uso excessivo e sem controle da internet. Eu destaco aqui 3 situações, entre as inúmeras que eu poderia citar, mas eu vou destacar apenas 3 situações. Primeiro, a exposição que a criança tem e a influência que ela pode ter a partir dos acessos que ela tem, ou seja, dos sites e programas que ela visita. E nós temos situações de risco. Quem não lembra lá aquele jogo Baleia Azul, que ceifou a vida de muitos adolescentes, muitos cometeram suicídio a partir desse jogo, que era na verdade um jogo que desafiava o adolescente e algumas crianças juniores a fazer determinadas coisas, como tirar selfies, vendo filme de terror, situações que exigia determinados sacrifícios e inclusive influenciava a mutilação, que houve uma febre nesse país de meninos, meninas se mutilando, se cortando e muitos chegando realmente a cometer o suicídio. Hoje nós temos outros jogos que circulam aí pela internet, um deles é a famosa asfixia. E esse jogo, a pessoa tem que prender a respiração até desmaiar, e isso na frente da câmera para que todos de fato vejam. E outros mais, desafios como queimar a pele e filmando para que poder ser aceito no grupo e tantas outras coisas. Muitos pais não acompanham seus filhos, principalmente adolescentes, que eles vivem trancados no seu quarto. Eles vivem em suas casas como se fosse pensão. Pais e filhos já não se comunicam. E é necessário que esses pais estejam alerta para poder, de fato, dialogar, conversar com seus filhos e resgatá-los. Eu chamo resgate mesmo, porque muitos deles já estão ali, de fato, tão dependentes que já não conseguem viver uma vida real, vivem no mundo virtual. Então, outro problema muito sério é a questão da pedofilia e tantos outros riscos que crianças e adolescentes correm a partir do uso da internet sem que sejam monitorados. Outro problema muito sério é o problema escolar. Quando a criança ela passa a usar excessivamente a internet, o celular, o adolescente, ele pouco a pouco começa a perder o interesse pela escola. Isso é sério. Ele não quer mais estudar, não quer fazer tarefas, fica nervoso e os pais realmente passam a ter dificuldades, tem uma baixa no rendimento escolar, há uma perda de interesse, há uma perda de concentração até para estudar realmente. Isso tem causado uma série de problemas. Sem falar no acesso a conteúdos, como já coloquei, impróprio para a idade, o que isso faz com que crianças e adolescentes tenham precocemente acesso, principalmente a conteúdos de sexo explícito. Então, esse é um outro problema que nós destacamos. O terceiro problema, e talvez eu considere o mais sério, é realmente as doenças que o mau uso, ou seja, o uso excessivo e sem controle da internet vem causando. E nós temos hoje, inclusive, algumas patologias, algumas doenças que já estão sendo catalogadas no DSM-5, que é o manual de diagnóstico usado por psiquiatras e psicólogos, e lá nós já temos algumas doenças classificadas pela questão da tecnologia. Uma dessas doenças é a chamada nomofobia. A nomofobia é o medo de ficar sem o celular. E uma pessoa que começa a ficar dependente disso, se ela ficar sem o celular, ele entra em pânico,
porque ele não consegue ficar sem. Então, se cai, por exemplo, a rede e ele não consegue acessar a internet, fica nervoso, fica bravo, porque ele tornou-se dependente. Nós temos também a chamada TDI, que é o transtorno de dependência da internet. Então, pessoas que, na verdade, tornaram-se dependentes, precisam de tratamento. Eles precisam de ajuda porque eles não conseguem mais se libertar, ou não conseguem mais ficar sem. Isso é como uma droga. Eu costumo dizer para os pais que isto aqui vicia igual a cocaína. Isso aqui vicia como qualquer outra coisa, como a bebida alcoólica. Então, uma pessoa que ela não usa de forma inadequada e ela não tem limites, ela poderá realmente ficar totalmente dependente, e isso é um grave problema. Nós temos também o uso patológico de videogames. Então, adolescentes, principalmente, que não conseguem desligar-se. Eles ficam vidrados o tempo inteiro e, principalmente, hoje eles fazem isso online, eles jogam com outras, interagem e, geralmente, eles ficam nervosos, dizem palavrões quando perdem. Então, por quê? Porque esses jogos, eles começam, de certo modo, a controlar o comportamento deles. E aqui segue um alerta para os pais. Então, quando que você percebe que o seu filho está se tornando dependente? E eu vou colocar algumas dicas muito importantes. Primeiro, observe a quantidade de horas que o seu filho usa. Então, o tempo excessivo, a quantidade de horas, isso implica realmente numa série de problemas. Então, você observa, por exemplo, seu filho, na hora que você vai dormir, é 11 horas, meia-noite, e você chega para ele, é hora de parar, e ele não consegue parar, e ele fica bravo, nervoso, bate porta, grita, porque ele não quer parar, ou ele não obedece, então significa que isso é um prenúncio de que ele pode estar se tornando dependente. Uma outra coisa também que eu destaco é em relação a ele preferir ficar realmente online a sair, realmente a encontrar os amigos, a sair com a família. Então ele não quer mais sair de casa, ele não quer mais deixar o quarto, ele não quer mais interagir no mundo real com as pessoas. Ele prefere ficar ali apenas jogando, apenas conectado. Esse é um outro sinal. Um outro ponto também é o comportamento, é o nervosismo quando fica sem, entendeu? Fica irritado, fica bravo, fica nervoso se ficar sem internet. Outro sinal também pode ser a questão do rendimento escolar. Então ele estudava, agora não quer estudar, ele vai dormir muito tarde, ele acorda tarde porque obviamente passou a noite acordada, e ele não quer saber de absolutamente nada, certo? Ele simplesmente não lê, ele não estuda, ele não quer participar mais do mundo real, ele não consegue estudar, não consegue planejar a sua vida. Então são alguns sinais de alerta para os pais. Agora, em casos em que se o seu filho desenvolveu essa dependência, porque como eu coloquei, é muito semelhante ao dependente químico, então você precisa buscar ajuda. Procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes precisa até usar medicação, para que de fato ele possa voltar à realidade. Eu tratei um caso muito chocante para mim. Eu atendi um pai e ele trazia os filhos, eram 3 filhos. Para você ter ideia, o mais velho tinha, parece-me que 12, 13 anos, tinha um outro com 7, 8 e o mais novo, uma faixa mais ou menos de 4 anos. E esse pai, ele veio enviado por um juiz, porque ele queria ali uma avaliação psicológica desses meninos, porque ele estava pedindo a guarda dos filhos. E ele contou a história da sua esposa. Ela entrou em um site, eu estou falando de um adulto, você imagina uma criança, e ela então começou a jogar um jogo online, onde a pessoa cria um avatar e ela passa a interagir com as pessoas, e é um jogo. E o tempo foi passando, e às vezes ele acordava cedo para ir trabalhar, e ele ia deitar e chamava ela, não, vou ficar mais um pouquinho, e ele não via a hora que ela ia dormir, e ela começou a se descuidar da casa, ela não trabalhava, mas passou a não fazer comida, e os filhos ficaram com fome, e começou uma série de problemas. Depois começou ela a se descuidar, ela já não se penteava, ela já não se banhava, e começou de fato ela
viver somente no mundo virtual. E um dia ela chegou para o marido e ela disse: olha, eu tenho que confessar uma coisa para você, eu estou te traindo. E ele ficou assustado, mas o que está vendo? Ela disse: eu conheci uma pessoa e eu estou interagindo com essa pessoa. Então era, na verdade, uma traição virtual. Ela nunca tinha saído de casa, nunca tinha encontrado. E a pessoa se denominava, era o seu avatar também, de caveira. E a imagem dessa pessoa era a imagem de uma caveira. Então, se ela estava apaixonada por uma caveira. Então, se observa o grau de doença mental que isso pode desenvolver. E o resultado, essa mulher, ela surtou, ela teve um surto psicótico, certo? E o resultado, ela estava agora com os pais, e eu falei, inclusive, para ele que ela precisava de internação, precisava de um tratamento, porque ela adoeceu. Então, o uso inadequado, o uso excessivo da internet e da tecnologia tem levado muitas pessoas a adoecerem psiquicamente. Fica aqui o alerta para você pai, para você mãe, você adulto, cuida dos seus filhos, inclusive você também, certo? Porque realmente, se não tivermos cuidado, nos tornamos dependentes e viciados. E eu vou repetir, isto aqui vicia igual a cocaína, igual quem depende hoje da tecnologia se torna dependente, é como um dependente químico. Então, procure, busque ajuda. Se você conhece alguém nesse estado, oriente essa pessoa a buscar ajuda. Há sempre uma saída, há sempre uma solução. Aqui estamos encerrando este vídeo e eu quero colocar para você que nós estaremos continuando este assunto em um próximo vídeo. Então você nos acompanhe porque nós temos ainda mais alguns vídeos sobre este tema. Se você tem alguma opinião, você tem alguma sugestão, deixa a sua mensagem e nós iremos depois ler e iremos responder você gravando um novo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora mesmo. Clique em inscrever-se e ali aproveite e clique também no sininho que você vai ficar recebendo as notificações, você vai receber as novas mensagens indicando dos novos vídeos que estamos postando semanalmente na internet. Eu deixo com você um forte abraço.